Olá, seja muito bem-vindo. Está começando pela IPP-TV, mais uma edição do seu programa Vivendo o que Cremos, o programa que trata de teologia aplicada às nossas vidas, aplicada ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Hoje, excepcionalmente, o reverendo Arival Dias Casimiro não vai poder apresentar o programa, então nós estamos aqui com essa missão, de liderar o programa e mais uma vez recebendo o reverendo Hernandes Dias Lopes. Reverendo, que prazer tê-lo aqui mais uma vez no Vivendo o que Cremos. É uma alegria, querido, estar aqui com você e desejo que o programa de hoje seja esclarecedor para as pessoas que estão nos acompanhando. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, a gente vai falar sobre um tema que faz parte do nosso dia a dia, um tema que muitas vezes nós somos confrontados no nosso ambiente de trabalho, muitas vezes nós somos confrontados até pela nossa própria família, no ambiente acadêmico. Nós vamos falar hoje sobre criacionismo, nós vamos falar hoje sobre a criação de Deus de acordo com Gênesis. É um tema realmente extremamente polêmico e intrigante, né, pastor? É verdade. O grande aspecto, sabe, querido, é que o criacionismo tem sido tratado como uma expressão religiosa e não como ciência. Isso é um equívoco. Criacionismo não é religião. Criacionismo é ciência. O que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Isso é fé. Mas que foi criado é matéria de pesquisa, de estudo e de ciência. Em 1859, Charles Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, esta chamada teoria da evolução tem sido ensinada desde o ensino fundamental, o ensino médio, doutorado, pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta, entretanto, à teoria da evolução a evidência das provas. Então, pensamos e temos convicção de que o registro de Gênesis não é um registro mitológico, mas é um registro histórico. E, na verdade, se a gente for ver, pastor, é preciso ter muita fé também para acreditar na teoria da evolução, né? Se a gente for falar de fé aqui entre criacionismo e evolucionismo, a gente tem que ter muita fé para acreditar também nessa evolução que vieram das moléculas e depois... Deixa eu lhe dizer algo. Eu penso que quando Moisés abre o Pentateuco com essa expressão, no princípio criou Deus, aqui tem 4 coisas que já precisam ser descartadas. Primeiro, a matéria não é eterna. Os gregos estão equivocados. Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Segundo, o mundo não veio à existência por geração espontânea. O mundo não pariu a si mesmo. O mundo foi criado. Terceiro, o mundo não é resultado de uma explosão, uma mega explosão, porque note você a complexidade desse universo. Os estudiosos dizem, querido, que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E significa que se nós voássemos à velocidade da luz, nós teríamos que percorrer nessa distância 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Isso que se conhece, porque ninguém já definiu aqui é o último limite. Os estudiosos dizem que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Agora pense comigo, se o acaso nos dominasse, se nós estivéssemos aqui, por exemplo, e você sabe disso, que o planeta Terra é o mais complexo do universo, preparado para a vida, é o berço da vida. Aqui vivemos, aqui é o nosso habitat. Agora a pergunta é, foi uma explosão que nos deixou aqui? Foi o acaso? Ou estamos rigorosamente onde deveríamos estar? Por exemplo, se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Sim. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Na verdade, não foi o acaso que nos deixou aqui, estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Então, o criacionismo faz sentido? Pense comigo em outra cena. A Lua, você sabe disso, é considerada a faxineira do universo. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. A pergunta é, foi uma explosão que deixou a Lua na sua órbita, ou o acaso que deixou a Lua na sua órbita, ou foram as mãos do Criador? Então, pegando carona na sua frase, eu diria, querido, que é preciso ter mais fé para ser um ateu
do que para ser um ser um crente. crente, exatamente. Agora, pastor, quando a gente vai para o livro de Gênesis, quando a gente começa a estudar a criação, e o senhor falou isso, né? O livro de Gênesis, ele conta passo a passo como Deus criou todas as coisas. Isso para nós faz todo sentido, mas para muita gente não faz. E aí também tem a ver com o Espírito Santo que não está, de repente, nessas pessoas, e eles não conseguem entender a verdade da Bíblia por conta disso também. Veja bem, embora a Bíblia é um livro racional, a Bíblia não é um livro místico. Muito embora, sendo racional, ele também se discerne espiritualmente. É por isso que as mentes mais brilhantes não conseguem entender e as pessoas mais simples conseguem entender, porque não é uma questão de capacidade intelectual cognitiva, mas é uma questão da iluminação do Espírito Santo. Mas veja você, a primeira afirmação já é algo espantoso, porque diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Algumas verdades saltam aos olhos aqui. Primeira delas, a matéria não pode ser eterna porque Deus criou no princípio. Antes do princípio, não existia o universo, porque foi criado no princípio. Mas antes do princípio, Deus já existia. João abre o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, quando tudo teve um princípio, Deus já existia. Então, esta matéria não pré-existia à criação, ela foi criada. Outra coisa importante, esse verbo criar aqui, querido, é um verbo no hebraico, o verbo bará, que significa criar do material não existente, criar novo, inédito. Não é pegar alguma coisa que já existe e transformar, dar uma moldada naquilo, não. Esse não é o verbo. O verbo bará é criar sem matéria pré-existente, criar o inédito, o novo, o inexistente, até então. Então diz o texto que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí céus engloba toda esta vastidão insondável desse cosmos, que os estudiosos ficam boquiabertos até hoje. E eu fico imaginando o que é essa cifra de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Que nós sabemos, que né? nós sabemos. Pode ser, na verdade, muito mais do que isso. Isso é o que já se sabe. O que não se sabe é matéria de pesquisa. Sim. Matéria de pesquisa. E nós sabemos muito pouco, na verdade, né, pastor? Arranhando a superfície. Arranhando a superfície. E aí Deus vai criando passo a passo todas as coisas, inclusive os homens. E aí a gente chega também num ponto de tensão, vamos dizer assim, quando a gente vai falar sobre criacionismo, ou quando a gente vai falar sobre a criação de Deus de acordo com Gênesis, que é a criação do homem e depois da mulher, né, pastor? Antes de você entrar nesse ponto, me permita esclarecer algo que para mim é muito importante nos nossos dias. Porque surge, sabe, querido, dentro do próprio contexto cristão, uma vertente sutil, perigosa, que é chamado evolucionismo teísta. O que é o evolucionismo teísta? É uma tentativa de juntar Darwin com o criacionismo. A ideia é a seguinte: não, Deus criou, mas criou por meio do processo evolutivo. O grande problema do evolucionismo teísta é que ele empurra Gênesis para a lateral da literalidade, da historicidade, e coloca o registro de Gênesis como um registro metafórico, mitológico. Então, Adão e Eva não existiram. Então, Deus não criou igual está escrito aqui. Então, esse texto aqui não é literal, esse texto aqui não é histórico. O problema é que, para aceitar essa ideia, querido, eu tenho que desconstruir toda a Bíblia. Porque o registro da criação não está apenas em Gênesis. Ele está em todo o Pentateuco, nos livros históricos, Sim. nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, no livro histórico de Atos dos Apóstolos, nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais e no Apocalipse. Então eu teria que desconstruir toda a Bíblia. Eu teria que negar toda a fé cristã. Para poder encaixar essa teoria. Do evolucionismo teísta. E isso também vai contra
algo que é regra para a gente, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e que o que está escrito aí é inegociável. O que está escrito na Bíblia, que foi inspirado por Deus para os seus escritores, é inegociável, e o livro de Gênesis é inegociável. E o grande aspecto, sabe, querido, é o seguinte, é que de vez em quando surge, como surgiu com Darwin, a ideia, bom, agora eu não preciso de Deus mais, porque agora descobrimos que não existe Criador. Ou outros não, agora descobriu-se uma teoria aí, um fato novo que ninguém sabia, que aqui vai botar por terra toda a Bíblia, que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia é um livro arcaico, que a Bíblia tem milênios de história e não pode um livro desse ser verdade ainda hoje. E o que acontece? Essas teorias todas viram pó, caem no mar do esquecimento, e a Bíblia continua sendo o livro mais lido, mais publicado, mais amado de toda a história da humanidade. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Então, a Bíblia não é um livro humano, puramente humano. Ele é inspirado, ou seja, a mente que está por trás é divina. Por isso, infalível, não pode errar, não pode falhar. Se você pega qualquer livro, querido, por exemplo, de religião, de ciência, de filosofia, de sociologia, de antropologia, ou de qualquer área do saber humano, em 100 anos aquilo está desatualizado. Hoje até menos de 100, né? Do jeito que anda indo a coisa hoje. A tecnologia hoje nos mostra que a cada, 5 anos está obsoleto. O saber está se multiplicando. Exato. O que demorava 200 anos, de 5 em 5 anos, hoje dobra o saber. Este livro continua atual. Inerrante, infalível. Por quê? Porque ele foi inspirado por Deus. A mente que está aqui como originadora do conteúdo é a mente divina. Exato. Agora, inspirado, atual e extremamente combatido, né, pastor? E isso faz parte do nosso dia a dia. Queria chegar nesse ponto com o senhor antes até da gente falar de Adão e Eva. Eu vou voltar a Adão e Eva depois. Tá? Não, a gente vai voltar. Mas eu queria falar exatamente sobre isso. Quer dizer, nós como crentes, nós como cristãos, nós somos o tempo todo atacados pela nossa fé. Nós somos atacados muitas vezes por conta da nossa crença absoluta naquilo que está escrito na palavra de Deus, principalmente e até também, principalmente no livro de Gênesis. Porque as pessoas falam assim, não é possível, você é uma pessoa esclarecida, você é uma pessoa que fez não sei quantas faculdades, ou você tem conhecimento. Como é que você acredita nisso? E o ponto é o seguinte, eu não preciso me despir da minha razão e da minha inteligência para crer na Bíblia. Eu preciso me despir do meu orgulho. A Bíblia, ela não precisa de defesa. A Bíblia é a bigorna que tem quebrado todos os martelos dos críticos. A Bíblia é o livro que prevaleceu nas fogueiras da intolerância, as críticas mais ácidas, os ataques mais perversos, as proibições mais radicais. Não é uma matéria, não é fé cega, a nossa fé, crer é também pensar. A Bíblia suporta críticas, a Bíblia suporta ataques, a Bíblia suporta dúvidas, a Bíblia suporta perguntas. A nossa fé não é cega. Nós não cremos naquilo que a Soren Kierkegaard ensinava, que fé é um salto no escuro. Não é, absolutamente não. Fé é certeza, é convicção. Exatamente. É isso que a Bíblia nos mostra. O programa vai rápido, né? Vamos para Adão e Eva. Esse assunto é Vamos para Adão e Eva, senão não vai dar tempo da gente tratar de tudo aqui, pastor. Quando a gente fala da criação do homem e da mulher, a gente vai para Adão e Eva e a gente vê toda a humanidade sendo criada a partir de Adão e a partir de Eva como primeiro casal. Isso também é um ponto que vem sendo extremamente combatido, mas ao mesmo tempo já existem até provas científicas de que todas as mulheres têm o mesmo genoma ou têm o mesmo DNA aí, né? Então, veja bem, Deus cria em 6 dias, né? Porque Gênesis 1 é o ponto geral, né? Depois, a partir do versículo 3, Deus vem criando, Deus cria a luz, né? No primeiro dia, depois Deus cria o firmamento, no segundo dia, depois Deus cria as águas, né, e a porção seca no terceiro dia. Deus cria os astros, o sol e a lua no quarto dia. Deus vai criar
Então, no quinto dia, os seres viventes que voam, né? Os voláteis, e Deus vai criar também os animais marinhos nesse quinto dia. No sexto dia, Deus vai criar então os seres domésticos, os répteis, os animais selváticos, e coroa esta criação no sexto dia, criando o homem e criando a mulher, à sua imagem e à sua semelhança. Vale destacar, querido, que Deus, ao criar o homem e a mulher, ele cria um ser distinto dos outros seres criados, tanto os voláteis, quanto os terrestres, quanto os aquáticos. Por quê? Todos esses seres, se você perceber, Deus faz 3 tipos de seres: anjos, homens e animais, compreendendo animais terrestres, aquáticos e voláteis. Os anjos são espírito e não têm corpo. Os animais têm corpo e não têm espírito. O homem tem corpo e espírito. Desses, o que é a imagem e semelhança de Deus é o homem. E Deus desenvolve com este homem um relacionamento pessoal. O homem é um ser, quando eu digo homem, eu estou falando em termo genérico, homem e mulher, ele tem a capacidade de raciocinar. Ele tem não só memória, como os animais teriam memória, mas ele tem consciência. Consciência. Ele é um ser moral. Moral. Então, quando as pessoas tentam nos ligar aos símios, por exemplo, é uma tolice tão grande. É uma tolice tão grande, porque os símios são animais como os outros, embora tenha alguns aspectos que pode parecer fisicamente com o homem, mas não tem nada a ver, ele não tem consciência. Ele não ora, ele não entra numa faculdade para estudar, ele não faz negócios, não cria empresas, ele não desenvolve um relacionamento com Deus, plantar a igreja dos macacos. Não tem. Não tem. Por que não tem? Porque eles são seres que não têm esta imagem e semelhança de Deus. O ponto é que Deus nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele e para que nós o adorássemos acima de todas as coisas, né? Deus o homem foi criado para isso, com esse né? propósito. O propósito da criação. O propósito da criação do homem é exatamente esse, né? Para que nós pudéssemos adorar ao Senhor na grandeza da sua santidade, para que nós pudéssemos render louvor e glória ao Senhor. E o que é interessante, que o próprio Darwin, lá em 1859, com o seu livro A Origem das Espécies, em momento algum se provou essa transição. Essa transição. Vamos dizer, e se a evolução fosse uma verdade, qual o próximo ser? Na verdade, até hoje, essa transição não foi provada. Não foi provada e não vai ser provada. Então, não tem como ser provada. Não tem como ser provada. Não se pode atentar contra a verdade e prevalecer. E não só não tem um próximo ser, como não teve um outro ser que tivesse vindo da mesma linha de evolução. E outro aspecto importante. Só veio aquilo e só veio o homem e só a gente. Se você perceber o seguinte, o mundo não está num processo de evolução, tanto do ponto de vista material quanto moral. O mundo está num processo de degradação. Sim. Isso é bíblico, isso é científico, isso é histórico. Agora, é muito difícil para a gente ainda, muitas vezes, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo crentes, às vezes, defender isso diante da sociedade. Até porque, durante toda a formação acadêmica, já desde muito pequenos, a gente só, como nós dissemos, a gente só ouve falar de evolução. Por que é tão difícil, o senhor acredita, ensinar as duas teorias na formação acadêmica o grande aspecto é o seguinte, crianças? Você percebe, vamos pegar um pouquinho aqui. Você pega, no século XVII, surge o racionalismo na França. René Descartes, cogito ergo sum, penso logo existo. Desemboca esse racionalismo na teologia. Qual é a base do racionalismo? Eu só posso aceitar como verdade o que eu consigo explicar com a minha razão. A Bíblia não é um livro irracional, mas a Bíblia não é apenas um livro racional, ela é suprarracional. Porque você não pode explicar milagres, mas você crê em milagres. Aí o que acontece? Quando o racionalismo entrou na teologia, ele gerou
o chamado liberalismo teológico, que é fruto do iluminismo. Sim. Então, o liberalismo teológico foi esvaziando a Bíblia dos fatos extraordinários, dos milagres. Então, mais tarde surge na Alemanha a questão da autocrítica e começa a se negar os milagres. Não, os milagres não aconteceram. Aquilo foi a crença dos discípulos do que Jesus teria feito, mas ele não fez. É apenas a crença deles. E esse elemento do racionalismo, iluminismo, desembocando aí no liberalismo teológico, levou as pessoas a acharem o seguinte, que a Bíblia é um livro apenas religioso, para as pessoas que não têm massa cinzenta, para as pessoas que não têm academia, que não estudaram ciência, que não tiveram a luz, os aurifugentes do saber humano. E aí entra um aspecto importante, Quirino, é que os grandes, maiores cientistas da história foram cristãos. As mentes mais brilhantes, cristãos. A verdade revelada na Bíblia, ela é totalmente compatível com a ciência, até onde a ciência pode ir. Quando a ciência diz, aqui eu paro, a fé prossegue. Não contra a ciência, mas além da ciência. A nossa fé não é apenas racional, ela é suprarracional. E muita coisa já tem sido provada pela ciência, ou muita coisa que está escrita na Bíblia, que está escrita em Gênesis principalmente, já vem sendo não só questionado, mas já vem sendo provado hoje com fatos de que realmente aconteceu, de que realmente foi desse jeito. Então, foi desse jeito. Eu queria abordar um outro tema com o senhor, aproveitar, por favor, para falar a respeito dos dias. A gente estava falando aqui, no primeiro dia Deus criou, no segundo dia Deus criou, e muito se fala a respeito dessa questão do dia. Literalidade. Okay. Esses dias foram dias, ou esses dias foram milênios, ou o tempo de Deus é diferente? Tá, muito boa sua pergunta. Sua pergunta é muito importante, nós temos alguns minutinhos para dar um retorno. Veja bem, quando você descreve primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tarde, manhã, primeiro dia, tarde, manhã, segundo dia e tal. Quando você vai para o relato dos mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, parece-nos que temos lá uma explicação muito importante. Porque você vai perceber o que Deus vai dizer o seguinte, no versículo 11, Êxodo 20, 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então veja bem, se os dias da criação, que tem manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, são diferentes dos dias nossos, não faz sentido. Não faz sentido o sábado. Faz sentido. Não faz sentido. Então, o que nós cremos é que os dias da criação são dias literais. Por quê? Aqui tem uma jogada importante de esclarecer. Porque surgiu a chamada teoria do hiato, que havia milhões, talvez milhões e milhões de anos entre Gênesis 1 e Gênesis 2, que a terra se tornou sem forma vazia. Não está escrito isso, que a terra se tornou sem forma vazia, não. O texto diz, a terra porém, estava... Ela não se tornou. Ou seja, quando Deus criou, não havia ainda animais, não havia ainda aves, não havia ainda peixes, não havia ainda a raça humana. Pelo fato de que ele não havia criado ainda. Não havia criado ainda. Então, ler isso aqui como um caos para justificar os milhões de anos, para encaixar aí o evolucionismo, é uma teoria perigosa. Vamos ficar com a Bíblia. Vamos ficar com a revelação clara, nítida, da palavra de Deus. E os dias, então, são dias, de fato, literais. Quando a gente fala em dias literais. E quando a gente fala em tempo, a gente também não fala em bilhões de anos, como a gente vê por aí algumas teorias, né? Porque essas teorias foram criadas exatamente para encaixar esses milhões de anos. Desculpe da expressão, mas tem muito chutômetro. Mas tem, né? Tem muito. Mas tem muita coisa. Tem. Pastor, para a gente já ir para o nosso finalmente aqui, obviamente a gente precisa estudar muito mais Gênesis e precisa estudar muito mais a respeito da criação de Deus, mas que conselhos o senhor daria para quando nós formos enfrentados a respeito da nossa crença
na palavra de Deus e especialmente na criação? O primeiro aspecto, Quirino, eu acho que cabe a nós, pais, avós, darmos instrução para os nossos filhos. Porque se nós não tivermos base, conforme 1 de Pedro 3,15, da razão da nossa esperança, vamos ser engolidos pelo sistema. Porque o sistema está dizendo isso todo dia. Da evolução, na televisão, na literatura, nos programas de toda ordem, na escola do ensino fundamental. E a gente não pode esperar alguma coisa diferente disso também, né, pastor? Né? O sistema está aí para isso. Está aí para isso. Ele se opõe a Deus. Se opor a Deus. Então, o que acontece? Nós precisamos nos municiar do conhecimento. Para, ao ouvirmos isso, termos argumentos para refutar. Argumentos para refutar. E a literatura criacionista, fundamentada na verdade, com base científica, ela é abundante, ela é robusta, ela é muito consistente e temos que estudar. E também não podemos nos furtar de enfrentar esses desafios, de forma enfrentar nenhuma. Essa confrontação que o mundo faz da gente. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu gosto lá em João. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A verdade é luz e a verdade não tem medo da mentira. É verdade. Em momento algum. Uma das suas pregações recentes, o senhor falou exatamente a respeito disso, né? De como nós estamos caminhando para o fim e de como certos comportamentos, certas atitudes, certas ações que a sociedade tem imposto para a gente, elas estão se tornando cada vez mais comuns e daqui a algum tempo não atender ou não respeitar algumas determinações, isso pode virar crime. A gente precisa ser corajoso. E eu acho que a gente precisa ser corajoso o tempo todo para tudo, né, pastor? Para tudo e o tempo todo. Porque se chegar um momento em que o cristão terá que ou negar a sua fé ou dar a sua vida pela sua fé, é melhor que optemos dar a nossa vida pela fé. Porque morrer pela fé não é derrota, é vitória, retumbante. E a gente tem visto isso cada vez mais presente na sociedade, né? As notícias que a gente tem acompanhado nos mostram cada vez mais essa degradação, e isso vem a partir já desses primórdios. O ataque vem a partir do zero, né? Vem a partir da criação. Dostoiévski chegou a dizer o seguinte: se Deus não existe, tudo é possível. Se você tira esse pilar da existência de Deus, você tira o pilar da moralidade, da sacralidade da vida, do sentido e o propósito da existência. Aí o mundo caotiza, bestializa, animaliza, se destrói. Sim, porque se Deus não existe, a vida perdeu o sabor e o sentido. E o que vai servir para a gente de referência, ou que vai reger as nossas próprias vidas, ainda, mesmo aquelas vidas das pessoas que não creem em Deus, mas que desfrutam da graça comum e que desfrutam de todos esses pilares que o senhor acabou de falar. Exatamente. A gente precisa manter a defesa do Evangelho, a defesa da Bíblia, a defesa da fé. Existe uma palavra que talvez nós pudéssemos dar para as pessoas que estão nos acompanhando, Quirino, é o seguinte: você não precisa se despir da sua inteligência para ser um estudioso da Bíblia. Leia. E ao ler a Bíblia, leia bons livros que expõem a verdade da Bíblia. Leia bons cientistas que mergulham nesse assunto com profundidade, sem embarcarem na onda do ateísmo, do evolucionismo, que resulta no caos que a sociedade está. Porque é a ditadura do relativismo, não tem absolutos, não tem princípios, não tem valores, aí fica tudo solto, sem ponta, e o mundo de ladeira abaixo. Com certeza. Pastor, a gente poderia ficar muito mais tempo aqui conversando a respeito de criacionismo, a respeito de outros assuntos, passou muito rápido. Obrigado mais uma vez pela sua participação no Vivendo o que Cremos. Na próxima, espero que o reverendo Arivaldo esteja aqui na cadeira titular, para que vocês continuem tratando de teologia dessa forma tão explicada, né? Dessa forma tão aplicável na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente precisa realmente isso, precisamos viver aquilo que nós cremos, né, pastor? Obrigado. É um privilégio estar aqui com você, Quirino, e um privilégio estar com vocês todos. Desejo que Deus abençoe a cada um e que esse programa, como é a proposta dele, né, possa tornar mais acessível e mais fácil de entendimento as grandes verdades da fé cristã. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor, mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou o nosso Vivendo o que Cremos.
você continua acompanhando a programação da IPP TV. Deus abençoe a sua vida. Tchau. Abraço.